Cara, só apanhar sem reagir satisfaz a esquerda. Denunciar fraudes e tapetões judiciários aí para tirar contendores das eleições é tentativa de golpe. Nos Estados Unidos também está ficando igual. Na véspera da eleição, e ao fim aí de mais 4 anos, eles continuam discutindo venezuelicamente firulas jurídicas aí para tirar o adversário do páreo no tapetão, em vez de propostas capazes de seduzir o eleitorado. Seriam os pedidos do Trump de 4 anos atrás para que fiscais eleitorais encontrassem votos perdidos ações privadas ou não? E a chantagem daquela piranha, que ele registrou não o dinheiro com que ele pagou aquela mulher de maneira correta nos autos lá das suas próprias empresas, segundo as regras da legislação de Nova York. É isso que estão usando, cara. E é óbvio que são essas tentativas de trapaça e apenas e tão somente o nojo com a insistência nessas tentativas de trapaça que mantém o Trump no páreo. Se a esquerda tivesse uma proposta matadora, se as pesquisas tivessem botando o Biden ou o Lula lá na frente, quem é que ia se importar com debater sobre onde deve estar a fronteira da isenção de responsabilidade do presidente pelo que ele disse ou deixou de dizer 4 anos atrás? O problema real, gente, é que a esquerda não tem nada a propor. Então, o que resta para ela é acenar com o fantasma da extrema-direita, que, descontado o som e o olho arregalado aí dos batedores de bumbo da televisão, o ouvinte incauto vai identificar logo como tudo que não seja ela própria, a própria esquerda. Tudo que não é a própria esquerda é a extrema-direita. E por isso ela fica com esse discurso woke de um lado, insinuando que as tais minorias seriam o objeto preferencial do terrorismo dessa extrema-direita, e os trambiques judiciários do outro. E problema real maior ainda, gente, é que a esquerda não tem proposta proativa nenhuma por uma razão insuperável. Porque se ela tentar falar da realidade, ela tromba de cara para trás, de frente com a sua própria história, de fracassos por cima de fracassos, regados por um rio de sangue. E para frente com a solução chinesa, que é aquela que opõe a competição pelo incentivo do bônus salarial aqui do Ocidente, para quem quiser livremente escolher se esforçar mais que os outros, ela opõe a competição para evitar o tiro na nuca para quem não se esforçar aquilo que o governo considerar suficiente que se esforce, que só seduz as Gleisi Hoffmanns e os Alexandres de Moraes da vida, que tiram gozo da sensação de estar do lado do gatilho e não do lado da boca do cano das pistolas que constroem o milagre chinês. Todo poder corrompe, gente. E o do judiciário, que é o poder não eleito, que tem a prerrogativa de tirar a sua propriedade, a sua liberdade e até a sua vida, é grande o bastante para corromper totalmente. É essa a grande novidade do terceiro milênio e a grande contribuição do lulismo e do seu Foro de São Paulo para a humanidade. Abrir os olhos dos meritíssimos pelo mundo afora, e acordar as suas ambições adormecidas para o alcance do poder que eles têm e para as vantagens de exercer esse poder como se de fato fosse seu, por cima da plebe ignara e dos seus representantes eleitos, que quando abrirem os olhos vão ver que não sobrou ninguém a quem recorrer. No Brasil, gente, o grande laboratório mundial desse novo modelo de ditadura, as notícias do dia são coisas assim como: dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, só o Fachin, a Carmen Lúcia, o Zanin
e o Barroso tornam públicos alguns dos seus compromissos diários. O Gilmar, o Toffoli e o Alexandre de Moraes não informaram sequer a sua viagem a Londres, né, financiada por um evento de um negociante privado aí que atende pela sugestiva alcunha de Grupo Voto, né, e que se descreve como há 19 anos promovendo interlocução entre público e privado por meio de relacionamentos, comunicação e conexões de poder na construção de uma nova cultura política e empresarial. Fecho aspas. E de fato, gente, as atividades aí desse STF e Senhoras Companhia Limitada são cada vez mais as de uma companhia limitada, com interesses que só dizem respeito aos seus sócios proprietários, né, que não querem o aborrecimento de dar satisfação para ninguém. É a mesma condição a que vai sendo relegado o Brasil inteiro. O que o Lula ofende e renega ao esfregar aquele traseiro velho e cansado dele no colo dos párias do mundo, né, com veleidades absolutistas, né, não é, como dizem os jornais, né, que perderam o contato com o país de onde eles vieram, a espinha dorsal da política externa brasileira, né, como se tudo não passasse de uma disputa entre elites e as suas obras e criações. É todo o que está em risco, o que ele pisa em cima, é de todo o DNA de uma nação inteira, de fugitivos da opressão, como são todas as das Américas, né, que deram muito sangue, muito suor e muitas lágrimas para garantir que os seus filhos não tenham que passar pelos horrores que trouxeram os seus avós para esse canto do planeta aqui, fugindo do absolutismo. O lulismo, valendo levar de arrasto toda a América do Sul, segundo a Foreign Affairs, que é uma importante publicação americana sobre geopolítica, é o fator estratégico para o sucesso do que eles chamam o eixo da revolta, né, que junta a China, a Rússia, a Coreia do Norte e o Irã para cercar, isolar e derrotar a Europa Ocidental, Israel, os Estados Unidos e os valores da democracia e do Estado de Direito, né, criados para blindar o indivíduo contra a servidão. É isso que está em jogo, né? E esse governo aí, que se elegeu com a Mind8, né, continua rotando por aí que as redes sociais são dominadas pela extrema-direita e por algoritmos, né, de inteligência artificial e que por isso é preciso censurar e tal. Cara, o que esses caras estão dizendo? Que não é o público que prefere uma ou outra das mensagens que circulam na internet. É o mensageiro que oferece essa opção que precisa ser morto. Na cabeça desses falsários aí, gente, não foram os americanos que elegeram o Trump por nojo dessa gente que tenta derrubar ele com rasteiras. Não foram os ingleses que escolheram o Brexit por repúdio à cagação de regras de Bruxelas e da sua camarilha corrupta. Não foram os argentinos que preferiram aí a tentativa temerária do Milei e do seu exército de Brancaleone, né, a certeza repugnante de mais 100 anos de peronismo. Não foram os europeus do leste que votaram na direita porque ainda tem o lombo marcado pelo chicote da esquerda. Não foram os brasileiros que escolheram o Bolsonaro para se livrar, se salvar do Lula e dos seus ladrões e da sua matilha na imprensa e do seu batalhão de falsários nas Mind8s da vida. Tudo isso quem fez foi a rede social e a inteligência artificial e não as inteligências reais que usam as redes sociais e escolhem o que querem ver nelas. O Elon Musk, para esse pessoal, não revelou as violências contra a democracia brasileira e os direitos humanos mais elementares e universais perpetrados pelo Alexandre de Moraes.
Ele foi o alienígena que atacou o Alexandre de Moraes e o nosso valente carcereiro aí de velhinhas desarmadas, e mais o STF e a democracia relativa lulista. Povo, indivíduo, cidadão, contribuinte, são palavras banidas dos batedores de bumbo desses trogloditas aí. Nós somos só o prêmio dessa guerra de mentiras.